Graças e paz, irmãos. Amém? Como é bom estar aqui com os irmãos, né? Como é bom servir ao Senhor, né? Eu quero, depois que acabar o culto, eu quero que você permaneça aqui por gentileza, tá bom? Tem só um recadinho para os irmãos, depois que acabar o culto. Quero refletir uma palavra de Deus com você, no livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles. Talvez os alcance. Versículo 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por
3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Amém? Amados, nós estamos falando sobre família esse mês, e como nós estamos falando sobre família, o Senhor falou comigo no texto, na história da casa da prostituta Raabe, né? A prostituta Raabe, ela conseguiu a sua salvação e a salvação da sua casa, né? O tema de hoje é: Deus pode usar a sua vida para salvar toda a sua família, né? Não importa quem você seja. Aqui é um exemplo claro de uma pessoa que vivia uma vida longe da vontade de Deus. Ela era uma prostituta. A Bíblia faz questão de registrar que a prostituta Raabe, quando Moisés, ele é levado por Deus, Josué é levantado para conquistar a terra de Canaã, e a Bíblia diz que Josué manda 2 espias à terra de Jericó, e quando chega lá, a pessoa que recebe os espias é a prostituta Raabe, a pessoa mais improvável. Você poderia imaginar que Deus podia preservar numa cidade que ia ser destruída uma prostituta? Ninguém esperava por isso, irmãos. A pessoa que é menos esperada para ser salva nessa cidade seria Raabe. Mas Raabe conhecia a fama do Senhor. E sabia, o texto fala que ela sabia que aqueles homens e o que Deus tinha feito no povo dele. Ela fala assim: olha, todo mundo aqui conhece a fama de vocês. Todo mundo aqui sabe que Deus pegou lá no Mar Vermelho, secou, abriu o mar e o seu povo passou. Nós também conhecemos as vitórias de vocês, e cita lá os reis que foram vencidos pelo povo de Israel. Sabe o que é interessante, irmãos? Já tinha passado mais de 40 anos que eles tinham atravessado o mar. Não era uma coisa recente. Mas quando ela viu aqueles 2 espias do povo de Israel, quando chegou na cidade, ela acolheu eles para dentro da casa e falou assim: fica na minha casa, eu vou cuidar de vocês, porque Deus tem cuidado de vocês. Há mais de 40 anos Deus tem cuidado de vocês e tem estado com vocês.
Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós precisamos confiar no cuidado de Deus. Hoje a notícia não foi muito boa para nós, né, irmãos? Hoje a notícia não foi muito boa. Nós sabíamos que a qualquer momento isso poderia acontecer, né? Nós sabíamos. Agora nós vamos reforçar os cuidados, né, irmãos? Nós vamos reforçar os nossos cuidados, continuar, né? Pelo menos nossos cultos aqui presenciais, da mesma maneira, com os mesmos cuidados, usando a máscara, pisando ali na água sanitária com água, certinho, passando álcool gel, não tendo contatos físicos, né? Você pode abraçar o seu familiar que mora na sua casa, que você já abraça, mas infelizmente, né, o irmão, é melhor não é recomendado, né? Mas, se Deus, irmãos, tem cuidado de cada um de nós, até hoje, né? Até hoje de manhã nós não tínhamos um caso em Sapezal, né? Deus vai continuar cuidando de nós, vai cuidar de você, da sua casa. Não fique alarmado, não fique desesperado. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que cuida. O Jair citou aqui um versículo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Vamos confiar em Deus. Nós não vamos ser imprudentes, porque Jesus falou que simples como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Então nós não vamos agir com imprudência. Agora é só reforçar os cuidados, não só aqui no templo, né? Mas aonde você estiver, reforce os cuidados, que Deus vai continuar cuidando de você e da sua casa. Mas eu quero voltar aqui para a casa de Raabe. Raabe é a prostituta. Raabe talvez seria a última pessoa que a própria cidade dela deixaria viver. Porque, irmãos, se nos nossos dias a prostituta já não é bem vista, agora imagine nesse tempo, aonde a sociedade não valorizava a mulher. Imagine nesse tempo. Então, provavelmente, irmãos, se fosse para escolher alguém para entregar para os inimigos ali, falar assim: olha, a sua cidade, se vocês entregar uma família ou alguém aí, nós vamos preservar a sua cidade. Provavelmente o rei de Jericó ia entregar Raabe. Falar: não, leva Raabe. Mas Deus, irmãos, Ele salva os improváveis. Deus é um Deus, lembra lá, Raabe me faz lembrar lá de João capítulo de número 4. O que acontece em João capítulo 4? A mulher samaritana. Jesus, lá em João capítulo 4, ele senta à beira do poço e pede água para a mulher samaritana. E ele pede água para a mulher samaritana, e ela fica assustada e fala assim: mas como o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana, uma mulher ainda samaritana? Jesus falou assim: se você soubesse quem está te pedindo água, né, eu posso te dar água viva. Jesus fala para ela. Ela falou assim: me mostra, para que eu não precise mais pegar água aqui nesse poço. Porque ela provavelmente, irmãos, ela só ia buscar água, a mulher samaritana, no horário que ninguém ia, porque ela não era bem vista. Aí Jesus falou assim: vai lá chamar o seu marido. Ela falou: não tenho marido. Ele falou: é verdade, você já teve 5. Você já teve 5, e o que você está agora não é seu. Mas o que acontece com aquela mulher, irmãos? A Bíblia diz que Jesus se revela como Messias para ela. Jesus se revela como Filho de Deus, o Salvador. E através daquela mulher, nós conhecemos aquela história. Ela vai correndo até na cidade. E lá na cidade de Samaria, ela traz a cidade inteira. E a cidade, a maioria daquelas pessoas creem em Jesus através do testemunho dela, a Bíblia fala. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A casa de Raabe vai ser salva por causa que ela creu. O que a Bíblia fala sobre nós? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, sabe que nesse período o que menos tem me assustado é o vírus. O que mais tem me assustado hoje, até brinquei com o Jardim, né? Que ele me deu, quem foi o primeiro a dar a notícia foi o Jardim, né?
Aí eu falei, Jardim, vamos esperar uma notícia oficial, depois nós compartilhamos, né? Aí eu estava esperando um lugar para cortar o cabelo, eu estava do lado de uma sorveteria, aí de repente chegou uma mulher e falou assim, pro dono da sorveteria, falou assim, olha, agora é verdade, já chegou o vírus aqui, toma cuidado, e com aquele desespero, sabe? As pessoas desesperadas, a pessoa estava apavorada. Aí eu fiquei olhando assim, falei, nossa, as pessoas têm medo de um vírus, mas poucos têm o medo do que pode acontecer depois da morte. É o que mais me preocupa, irmãos. O que vai acontecer com as pessoas depois da morte. Porque a morte, nós sabemos que todo mundo vai morrer. Mas e a vida eterna? Nós, como discípulos de Jesus, nós sabemos que não termina aqui. A palavra morte significa separação. Por isso que quando uma pessoa morre, é triste, é luto. Porque nós sabemos que não vamos ver mais aquela pessoa. E aí o Jardim até tirou um print assim para mim, assim, ó, todos os status das pessoas, assim, ó, todo mundo com a mesma notícia, né? Eu falei assim, se as pessoas tivessem pressa para falar de Jesus, como tem uma notícia dessa, ninguém iria para o inferno. Raabe, irmãos, Raabe, ela não só preocupou com ela podia falar assim, ó, vamos fazer um acordo entre nós, vamos fazer um acordo entre eu e vocês, quando vocês voltarem, eu preciso ser salvo. Mas ela falou assim, olha, eu preciso que vocês prometam para mim, que quando vocês voltarem, a minha família não vai morrer. A minha família não vai morrer. Não é nada não, irmãos, é por causa da máscara, tá? Que fica espirrando. Dá alergia à máscara. Agora alguém vai tampar lá na frente, lá assistindo o culto, né? Vai comer, né? É por causa da máscara, aí eu fico espirrando. Irmãos, ela fala assim, vê comigo, abre lá em Josué capítulo 2, versículo 12. Olha o que ela fala. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Irmãos, ela era o quê? Uma prostituta. Mas ela tinha pai, ela tinha mãe, ela tinha uma família. Ela era considerada uma pessoa impura, pecadora, impura, era considerada na época, irmão, uma pessoa impura, pecadora, mas ela tinha o quê? Uma família. E ela fala assim, olha, jura para nós, era um costume da época, tá? O juramento, tá, irmãos? Alguns dizem que o juramento era feito assim, colocava a mão debaixo da coxa, né, e jurava, né, fazia uma espécie, colocava a mão assim, fazia um juramento, fazia um compromisso. Às vezes, eles também faziam um altar, e ali servia de sinal para aquele juramento, para que quando um olhasse para aquele altar, falasse, ó, aqui foi feito um compromisso entre nós, então nós não podemos quebrar esse compromisso. E ela faz eles jurar, ó, dei-me um sinal seguro. Ela falou assim, ó, eu preciso de uma segurança, que quando vocês voltarem aqui, eu e a minha família não vamos morrer, não vamos ser destruídos com essa cidade. E o versículo 13 fala assim, ó, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. Eu peço que vocês nos livrem da morte. Quem conhece essa história aí? Ela não é muito conhecida, né, irmãos? Mas é uma história fantástica de salvação da família, da pessoa mais improvável, da pessoa que naquele tempo talvez seria a pessoa mais improvável de receber a salvação, ela e a casa. E a Bíblia diz, porque ela creu. Abre comigo sua Bíblia lá em Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número, isso mesmo, 2, versículo 25. Tiago 2, 25.
Tiago 2:25 diz assim: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A atitude de Raabe foi lembrada por Tiago, quando ele fala de que a fé sem obras é morta. Ele falou assim: olha, vocês têm que ter a mesma atitude de Raabe, que foi justificada quando ela acolheu os espias na casa dela, e ela recebeu a salvação dela e da sua casa. Ou seja, meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para receber o perdão, a graça, a misericórdia, mas o mesmo Deus nos chamou para alcançar a nossa família. Nós precisamos se preocupar sim com a nossa casa, nós temos que se preocupar sim com a nossa família. Às vezes tem gente pensando em fazer missão lá na África, mas na sua África, né, no seu continente, tem gente que pode ir para o inferno, e nós não podemos esquecer deles, nós não podemos esquecer dos nossos. E eu quero dizer para você uma coisa também, irmão: se Deus salvou Raabe, e através da vida de Raabe, que era uma pecadora, considerada impura pelos homens, Deus teve misericórdia dela e da sua casa, Deus pode ter e vai ter misericórdia da minha casa e da sua casa, porque também quando nós fomos chamados por Deus, nós éramos pecadores, estávamos longe de Deus, e o nosso pecado foi levado na cruz. Do mesmo jeito, irmãos, o mesmo Deus que teve misericórdia dela, é o mesmo Deus que teve misericórdia de mim e de você nessa noite. É o mesmo Deus que nos alcançou, foi o mesmo Jesus que morreu por nós. Aqui o texto fala de um sinal. Olha a proposta dos espias. Mandaram um recado, ela escondeu os espias. O texto diz aqui no capítulo de número 2, ele vai falar de um sinal. Versículo 17: os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. O comentarista diz que quando eles falam assim: olha, você vai amarrar uma corda vermelha, um cordão vermelho na janela da sua casa, é comparado com o que Deus fez lá em Êxodo, quando o Senhor pediu para que o povo passasse o sangue do cordeiro em cima do umbral da porta, para que quando o anjo da morte passasse, saltasse sobre aquela casa e ninguém morresse, nenhum animal daquela casa. E ele falou assim: olha, vai ter um sinal na sua janela, vamos fazer um compromisso aqui, Raabe. Você vai trazer toda a sua família, os seus pais, toda a sua família para dentro da sua casa, física, da sua casa. E quando nós viermos aqui conquistar a cidade, tem que ter amarrado na janela esse pano, esse cordão vermelho. Ou seja, sabe o que é isso, irmãos? É um tipo de Cristo, é um tipo de selo de Deus. No Antigo Testamento você vai encontrar muito isso, sinais, símbolos representando aquilo que Jesus faria por nós para nos salvar. Quando ela coloca esse cordão vermelho, está simbolizando o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Está simbolizando essa marca vermelha, aquilo que Cristo faria por nós. Ou seja, nós recebemos a salvação, nós somos selados pelo Espírito de Deus. Nós temos a marca da promessa, né? Tem até música assim, né? Nós temos a marca de Cristo em nós. Talvez se eu olhar para você, mas eu sei que você é um cristão convertido a Jesus, eu vou saber, né? Eu vou imaginar: não, esse irmão vai para o céu,
né? Essa irmã vai para o céu. Mas se eu não conhecesse você, ou talvez a pessoa não me conhece lá na rua, ou em outra cidade, mas no mundo espiritual eu estou marcado. Eu estou marcado, você está marcado. Nós temos a marca da promessa, nós temos a marca de Cristo, que não nos deixará ir para o inferno. E isso aqui nessa casa. E isso me faz lembrar também, se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo de número 18, as palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 18. Lucas 18. Abre comigo lá em Lucas 18. Vamos ver se você vai lembrar dessa história. Perdão, Lucas 19. Lucas 19. Versículo 9. Olha o que diz o texto. Lucas 19, 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa história aqui é bem conhecida, irmãos. O nosso Deus é o Deus que ama pecadores como nós, mas que abandona o pecado, tá, irmãos? Nós somos pecadores, mas nós não vivemos mais escravos do pecado, na prática como se fosse normal, quando nós não conhecíamos Jesus. É bem diferente. Você e eu já fomos perdoados na cruz, mas isso não significa que você não vai pecar mais, mas também não significa que nós vamos viver, aproveitar da graça de Deus para viver uma vida longe de Deus, para viver uma vida no pecado e dizendo assim: a carne é fraca, pastor. Meu primeiro pastor, o pastor William, sempre dizia assim: mas pecado não é vitamina para o crente, né? Esse dia eu até postei um negocinho, qual é a frase do seu pastor? Eu lembro muito dessa frase do meu primeiro pastor, né? Pecado não é vitamina para o crente. Ele dizia: pecado não vai fortalecer a sua fé. Ou seja, se você ceder para o pecado, você não vai ficar mais forte na fé. Então não é porque você tem fraquezas que você vai ceder para o pecado. Mas Jesus já levou os nossos pecados na cruz. E a Bíblia diz que aqui em Lucas, no capítulo de número 19, que Zaqueu subiu em cima da árvore, e Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém eu pousar na sua casa, hoje eu vou lá para a sua casa. E ele chamou a sua família, ele chamou seus amigos, os fariseus, os religiosos, falou assim: olha só, esse Jesus vai na casa de pecadores, vai na casa dos pecadores. E quando Zaqueu ouviu isso, o que ele falou? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, se eu não fui leal com alguém, se eu fui desonesto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, né? E Jesus falou que hoje chegou a salvação nessa casa, hoje nessa casa a salvação. Por quê, irmãos? Porque houve arrependimento, porque houve confissão, houve fé. Zaqueu, como a mulher samaritana, creu em Jesus. A sociedade condenava eles. Raabe não era diferente. Raabe era uma mulher considerada impura. Mas quando ela busca no Senhor, quando ela confia na palavra dos homens de Deus, a Bíblia diz que um tempo depois, eles vêm e conquistam a cidade, e eles chegam na cidade, está marcada a janela da casa dela, e ninguém na casa de Raabe é morto. Ninguém vai morrer por causa de Raabe. Ninguém, em outras palavras aqui, nós vamos contextualizar aqui, e ninguém na sua casa, na minha casa, vai para o inferno em nome de Jesus, porque eu e você, nós decidimos ter essa mesma atitude, não desistir da nossa família, obedecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. O que Jesus fala? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não está falando daquela casa bonita que você mora, está falando não daquela física lá que você construiu ou que você comprou.
Está falando, casa é a palavra oikos. Sua família, o seu grupo de relacionamento, as pessoas que você convive. A palavra casa no grego é oikos. Então, todas as pessoas que se relacionam com você. Amanhã nós temos um grupo de oikos. A célula é um grupo de oikos. É um grupo de relacionamento. Alguém veio para a célula ou foi convidado por amizade para ir para a célula. Claro, irmãos, que eu gostaria muito mesmo, irmãos, que amanhã na célula vocês tomassem muito cuidado. Seguissem todas as nossas recomendações, tá bom, irmãos? Segue lá certinho as recomendações, usa máscara, passa álcool em gel. No máximo senta o grupo nas famílias, separadinho. Faz a célula só de 60 minutos, no máximo, que a gente pediu lá, para não ter para não correr nenhum risco, para Deus me livre alguém falar assim, olha, eu fui contaminado lá na célula A, B ou C, né? Em nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos correndo o risco de pegar esse vírus em qualquer lugar. Às vezes você está cuidando, aí você entra no banco lá, alguém não passou álcool, digitou lá, você vai digitar para fazer um saque, vai transmitir para você. Nós não estamos imunes, né? Mas se nós pudermos ser prudentes e evitar, é muito melhor, né? Do que a gente agir com imprudência. Combinado assim, irmãos? Amém? E se houver um novo decreto, a gente vai obedecer os decretos, tá bom, irmãos? Então, como não houve nenhuma mudança no decreto, nós vamos continuar com as nossas atividades normalmente, com todas as medidas, todas as precauções que estão lá no decreto, que a gente está seguindo, amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Eu quero dizer para você, nós estamos falando sobre família. Eu quero dizer para você, não importa como foi o seu passado, não importa como a sua família te enxergava. Eu não sei como que a família de Raabe enxergava ela. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. Mas através da vida de Raabe, todo o seu pai, a sua mãe, toda a sua família foi salvo. Eu quero dizer para você, como Deus nos alcançou, como Deus nos amou e deu o seu Filho Jesus, foi para nos salvar, mas também para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família. Talvez o seu familiar biológico não mora em Sapezal, talvez o seu familiar não mora em Sapezal, mas aonde eu e você não podemos chegar, Deus pode chegar através das nossas orações. Deus pode fazer através das nossas orações. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero desafiar você a lembrar de um familiar seu, que não conhece Jesus, que ainda não serve Jesus, ou está afastado do caminho do Senhor Jesus. Um dia talvez se batizou, talvez um dia professou a fé em Jesus, até falou de Jesus para você quando você não conhecia Jesus, mas hoje ela se encontra longe de Jesus. Você vai ser que nem Raabe, uma intercessora pela sua casa. Você vai clamar a Deus pela sua família, você vai pedir a Deus pelos seus. Depois você vai orar pelas famílias da célula, agora você vai orar pelos seus, pela sua família, pela sua casa, pelo seu familiar que precisa de Jesus. Esse mês nós estamos falando sobre família. E Raabe, a mais improvável de todos, é que nos dá um exemplo de obedecer a Deus, de interceder pela sua família, de se preocupar com os seus. Deus te trouxe aqui, porque Ele sabe que você ama Ele e ama a sua família. Então abre a sua boca, começa a falar com Deus, começa a clamar pelo seu familiar, começa a buscar pela sua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a nossa família, Senhor, a nossa família biológica, Deus. Eu coloco, a Deus, a vida do meu irmão, ó Deus, nas suas mãos. Eu coloco, ó Deus, a vida, Pai, dos meus primos que ainda não te servem, dos meus tios que ainda não te servem, ó Deus, que ainda não professam a fé em Cristo, ó Deus. Eu coloco diante do Senhor, ó Pai,
toda a minha casa diante do Senhor, ó Pai. Assim como Raabe intercedeu pela sua família, Senhor, eu quero interceder pela minha casa, Senhor. Ó Deus, eu creio que o sangue de Cristo já foi derramado para o perdão dos meus pecados, para que as minhas falhas fossem perdoadas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o teu Filho que é Rei, que é Senhor, ó Deus, nós apresentamos, ó Pai, os pais, os filhos, os esposos, as esposas, os irmãos, ó Pai, os tios, as tias, os avós, ó Pai, em nome de Jesus, cada familiar dos meus irmãos, Senhor, sejam os que estão aqui presentes, sejam aqueles que estão lá do outro lado, ó Pai, acompanhando através, ó Pai, dessa live, Senhor, em nome de Jesus. E se tiver alguém, Senhor, que está assistindo essa live, que ainda não tem certeza da sua salvação, que ela possa fazer um compromisso contigo, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus, a tua palavra diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, ó Deus, por cada família, ó Deus, que participa, ó Pai, das nossas celas, que vão entrar amanhã nas nossas celas. Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor, ó Pai, possa agir com o teu poder, Senhor, que o Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. A tua palavra diz: não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, ó Pai. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja fazendo uma obra, Senhor, na vida daquele familiar que não mora aqui em Sapezal, ó Deus, que não mora aqui perto de nós. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, continue guardando a nossa casa, continue guardando a nossa cidade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada família aqui de Sapezal. Meu Deus, eu te peço por cada família, Senhor, dessa cidade. Eu te peço por cada cidade do nosso estado, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas famílias brasileiras, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é a resposta, o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente, o Senhor é aquele que pode, ó Pai, fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu creio que o Senhor é a resposta da nossa família, ó Pai. A tua palavra diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos na força do teu poder. O Senhor é a nossa bandeira, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é o grande eu sou, o todo-poderoso, ó Pai, o grande eu sou, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te adoramos, ó Deus, nessa noite, e apresentamos ao Senhor as nossas vidas e os nossos lares, ó Pai. Deus, eu creio que o Senhor salvou cada um de nós para ser sal, para ser luz nessa terra e para, ó Pai, alcançar toda a nossa casa, ó Pai. Nós queremos dizer como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quem vai ser o intercessor da sua casa aí? Quem entendeu a mensagem aí? Deus usa os improváveis, irmãos, para salvar a sua família. A Bíblia não fala que Raabe servia a Deus, mas quando os servos de Deus chegaram lá, ela não perdeu a oportunidade de Deus mudar a história dela e da sua família. Amém? Eu quero que, vamos falar a nossa frase? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, a célula amanhã em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores.